primeira vez que eu usei histórias com alguém, né? Estava na fase de terminar a minha especialização, né, em psicopedagogia. E o tema que eu escolhi, eu percebi, né, no transcorrer da especialização, fiquei muito fascinada, né, com algumas literaturas que falavam sobre o assunto, como Fadas no Divã, a psicanálise dos contos de fadas, né, e aí, em paralelo, né, paralelamente, eu estava passando por esse momento com meu filho, que estava apresentando muita resistência para dormir. E foi aí que eu decidi, né, pela primeira vez, usar uma história para conversar sobre uma questão com o meu filho. Ele deveria estar com 3 aninhos, mais ou menos, entre 2,5 a quase 4 anos, eu não lembro ao certo agora. Mas eu criei essa história, né? Essa história está no podcast da Universo Onírico. Depois, se vocês quiserem ouvir, ela está lá para que vocês possam também vivenciar essa experiência, né? Eu acredito que as narrativas, elas, assim, as metáforas, elas não funcionam como uma receitinha de bolo, né? Então, pode ser que a metáfora que sirva para ele pode não ser essa metáfora que vá servir para uma outra criança, né? Porque às vezes aquilo que a gente acha que é a questão que precisa ser elaborada, não é a questão que precisa ser elaborada, né? Então, por isso que lá nas histórias, né, lá existe a história que foi criada com qual finalidade, mas não necessariamente será aquela finalidade, né? Não é como um remédio, essa história serve para dor de barriga, essa história serve para sono, né? Existe um contexto amplo, mas eu acho que a metáfora fisga, a gente se sente fascinado pela metáfora e só quem é atraído por aquela isca, né, que é a metáfora, sabe o inconsciente, ele se sente atraído por uma resolução, né? Então, porque existe uma identificação, porque existe uma projeção que não é no campo do racional que acontece, né? Então, eu deixo lá, né, a sugestão, mas não necessariamente ela vai ser utilizada para... Naquela história vai sensibilizar, vai tocar, vai espelhar, vai identificar na criança. Mas, enfim, eu criei essa metáfora, né, para o meu filho. E depois que eu criei a história, é que eu fui perceber como aquela história também conversava muito comigo. Porque na realidade, aquilo lá também falava de mim para mim mesma, né? E depois, eu ouvindo junto com ele, né, ao falar com ele, né, sobre essa questão, eu também comecei a perceber como eu me identificava com a mesma metáfora, né? E que eu também precisava resolver isso em mim, para que aquilo também pudesse ser resolvido nele. Por isso que eu falo que as histórias infantis, elas não só conversam com os filhos, eles conversam com os pais. O diálogo, ele é uma forma silenciosa de se falar sobre algo, né? De ordem profunda. E eu comecei a perceber, conforme eu fui contando para ele, como eu me senti extremamente irritada naquele momento de vida, porque eu tinha um monte de coisa, né, várias coisas para serem resolvidas, e que o sono dele era importante para que eu pudesse ter tempo também para mim naquela época.
E era uma coisa que eu queria resolver rápido o sono dele. Eu queria que ele dormisse logo para que eu pudesse também resolver as minhas coisas também de forma rápida, né? Eu tivesse esse tempo garantido para que eu também pudesse fazer as minhas coisas, né? E, e assim, conforme eu fui contando a história, eu comecei a perceber como eu me acalmava também. Eu contava a história, ele pedia pela história também, eu percebi como funcionou, como ele se sentiu atraído por aquela história, né? E aos poucos a resistência dele dormir foi diminuindo, assim como a minha ansiedade naquele momento do sono também. Então, não basta apenas a gente apresentar uma história. A história precisa também ser digerida por quem está participando daquela escuta, né? É uma escuta, ao mesmo tempo, um campo de auto-observação. Então, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho, né, de como foi essa minha experiência. E se você já ouviu alguma história, se você já percebeu alguma história, como que foi a atuação, né? Como que foi a digestão dessa história, como que foi a elaboração, vocês podem compartilhar aí deixando o comentário que eu vou ter o maior prazer de trocar ideias com vocês, tá bom? Um beijo e é isso aí, Universo Onírico Imaginário contribuindo com o desenvolvimento humano. Tchau!